Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial e hoje eu vim te explicar sobre os seus paradigmas, sobre suas crenças, sobre aquilo que faz você não ir para frente. Gente, uma crença é tudo aquilo que você acredita que é de uma determinada forma. E se você acreditou que você é incapaz, por exemplo, se você acreditou que você é uma pessoa infeliz, que é uma pessoa frustrada, que é uma pessoa sem poder, que é uma pessoa sem valor, aquela crença, essa crença que você tem dentro de você gera uma sensação que faz você ficar totalmente preso à sua vida. Fica preso, deixa você preso à vida que você não quer. E um paradigma é um conjunto de crenças, né? De situações onde a gente acredita que é algo fora, né? É algo externo que nos impede. Então, não é o seu comportamento especificamente, mas é algo que é de uma determinada forma. Por exemplo, um paradigma que é muito comum nas pessoas é elas acreditarem que se elas perderem um emprego depois de uma determinada idade, elas não vão conseguir mais ser colocadas novamente no mercado de trabalho. Então, é tão interessante porque a pessoa fica presa a essa crença, essas ideias, né, essas sensações, e ela não percebe que, na verdade, se ela mudar a crença, ela muda a vida. Mas não dá para mudar de vida sem mudar a crença. Então, olha só, e o que eu quero te propor para você fazer hoje aí, de onde você estiver, de onde você estiver me ouvindo, é que você faça uma lista de tudo aquilo que você acredita que você é, em todos os aspectos. O que você acredita? Que você acredita que é uma pessoa insegura, uma pessoa com valor, sem valor, uma pessoa que é uma boa ouvinte, uma pessoa que é organizada, uma pessoa que é displicente, enfim, o que você acredita sobre você mesmo? Essas são as suas crenças. E essas crenças geram um resultado emocional dentro de você. E a pessoa, quando ela acredita que ela, por exemplo, é uma pessoa que não tem valor, que é uma crença que faz as pessoas ficarem presas, é uma crença que derrota, a pessoa acredita e quando ela acredita nisso, ela não consegue fazer acontecer a ação necessária que vai realmente tirar ela daquele buraco, porque ela, no fundo, ela acredita que ela não tem esse valor. Então, ela não faz o que tem que fazer de verdade. Ela faz de forma paliativa. É uma pessoa que se sabota, uma pessoa que dá alguns passinhos para frente, outros aos montes para trás. É uma pessoa que fica andando em círculos. Então, você precisa entender isso, que o que vai fazer a sua vida mudar é você mudar a sua mente, a sua consciência a respeito de quem você pode ser. E é isso que faz as pessoas darem um grande salto. Quando elas se conectam com elas e elas passam a entender qual realmente é o verdadeiro, o original, né, valor delas, e não aquele valor que foi colocado porque disseram algo para ela ou pelas circunstâncias que ela viveu, que ela acabou concluindo que ela é uma pessoa fraca, se ela não concluiu, falaram para ela e ela acreditou, foi batido ali na mesma tecla essa ideia e a pessoa se conformou com aquilo, a pessoa só realmente consegue fazer uma grande mudança, ela muda esse paradigma dentro dela, ela muda essas crenças quando ela substitui emocionalmente aquela ideia, aquela sensação a respeito dela mesma. Então, eu sempre explico aqui nos meus programas, aqui na rádio, que uma pessoa, para mudar, ela precisa, inclusive, mudar a personalidade dela, porque a personalidade que você tem hoje, ela foi formatada para te defender, ela foi formatada para te deixar seguro, ela foi formatada porque você acreditou que esse você de certa forma, está seguro, mesmo que seja muito claramente visto ali por você que você não quer essa vida, mas a sua personalidade deixa você preso a essa ideia de que tá bom assim.
Então, quando uma pessoa chega lá no consultório, né, tanto na terapia em grupo quanto nas terapias mesmo, ali individualmente, eu pergunto a seguinte coisa: o que você quer? E aí, partindo desse ponto, né, que a pessoa fala, eu quero fazer tal mudança, eu vim aqui porque eu ouvi tal coisa, eu vim aqui porque você estava falando de mim, é muito comum eu ouvir isso. Quando a pessoa chega ali e eu pergunto para ela o que ela quer, eu traço uma rota. E essa rota, nessa rota eu vou tirar todas as sensações que a pessoa tem dentro dela que fazem ela acreditar que ela não tem valor. E quando a pessoa passa a entender que, na verdade, ela entendeu que não tinha valor porque ela passou por experiências que desvalorizaram ela passa a compreender que ela tem que só fazer essa troca. Agora, não é racional esse processo, eu faço isso de forma inconsciente com as pessoas, onde eu trabalho com as minhas ferramentas, entre elas programação neurolinguística, hipnose, epigenética, física quântica, tem toda a ajuda ali, respaldo dos mentores também, para que a pessoa deixe para trás o passado dela que não está fazendo nenhuma diferença na vida dela. E quando a pessoa solta esse passado, ela solta também, junto com isso, a ideia de que ela tem que consertar o passado. A gente não vai consertar o passado a ponto de ir lá falar certas coisas para certas pessoas e mudar situações nesse sentido. Não, a gente realmente a gente ganha um novo valor em relação ao passado, dá um novo significado para ele, tem um ponto de vista diferente que a gente vai observá-lo, e esse ponto de vista tem várias, né? Várias opções para fazer isso, várias formas de fazer isso, mas eu levo a pessoa ao ponto de vista que vai fazer ela ter força. E essa força, ela é muito individual em cada um, né? Ela é muito própria de cada um. Então, não adianta uma coisa que serve para um, não serve para outro. Agora, eu tenho como, só de olhar para a pessoa, né, através da minha experiência, eu sei exatamente qual é a força que está faltando na pessoa. E aí, através desses exercícios, eu tiro essas sensações que fazem a pessoa sentir que ela não pode ir além, sentir que ela não pode romper a barreira, sentir que ela não pode ultrapassar o tal obstáculo. Ela sabe que tem um obstáculo, mas ela não tem a força para ultrapassar isso. E quando eu tiro essa barreira, a pessoa entende que ela tem sim a força, ela só entendia errado a respeito de quem ela era, do que ela poderia fazer. Tem também um outro aspecto, muitas vezes, que inclui a pessoa entender, e isso também eu sou especialista em inteligência emocional, adoro fazer isso, inclui a pessoa entender o que ela precisa fazer. E muitas vezes a pessoa não sabe o que tem que fazer porque ela não entendeu o que tinha que fazer, porque ninguém soube explicar isso para ela, porque ela não teve essa informação dessas pessoas que estavam à volta dela, porque ela não soube observar do modo correto, ou seja, ela não sabe como. E eu sei como. Eu me especializei em fazer mudanças concretas, eu me especializei em fazer as pessoas mudarem, eu me especializei em fazer a pessoa dar um salto e ir para um outro patamar. Então, muitas vezes só de olhar eu já sei que tal coisa não vai funcionar, que tal coisa vai funcionar, que tal coisa vai funcionar, mas que falta um pouquinho mais de força de um lado do outro, e aí a pessoa chega onde tem que chegar. Então, gente, anotem aí, eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o Michel, meu assistente, ele vai te explicar como que funciona, você pode participar das terapias em grupo, todas as quintas ou todos os sábados, ou quintas e sábados, ou você pode fazer de forma individual, só eu e você escolhe. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem o meu site também, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações de como funciona as terapias, tem as informações sobre os meus livros, os livros que eu escrevi aqui no Brasil. Tem as oficinas também que, se você colocar na agenda lá no site, você vai encontrar as oficinas. Nós temos todas as quartas as oficinas de constelação familiar, é grátis. Nós temos agora também, dia 24, a oficina de Enneagrama com o Michel. As de constelação são feitas com a Eva e o Jorge, e de Enneagrama com o Michel, dia 24, essas oficinas são grátis. As minhas oficinas, que é uma terapia em grupo, aí você precisa se inscrever, tá? Mas aí tem um custo, mas vale super a pena fazer a terapia em grupo, porque o custo é bem menor. Então, essa
É a dica aí, e dá na mesma, tá, gente? Agora, tem gente que prefere, né, não quer se expor, enfim, porque a gente em grupo ali, as pessoas contam as histórias delas, a maioria das histórias são parecidas, mas aí vai muito de você. Então, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. Então, olha só, nós somos limitados por uma fraqueza de atenção, né, e pobreza de imaginação. Então, quando a gente tem muito foco, a gente perde muitas coisas à volta. E quando a gente tem pouco foco, a gente perde também. Então, o problema é muito foco ou pouco foco. O X da questão é você ter o foco certo. Você precisa saber onde você está pisando e qual passo você está dando e o que esse passo está gerando na sua vida. Quando você entende isso, você consegue ir muito mais além. Uma pessoa que entende o que ela está fazendo, o que ela está criando, que ela consegue medir resultados semanalmente, mensalmente, isso vai trazendo força. Agora, a maioria das pessoas não faz isso porque a pessoa tem medo de olhar para a própria vida, medo de entender ou de concluir que ela não tem valor. E, na verdade, todas as pessoas têm muito valor, são muito valorosas. Você é uma pessoa valorosa. Você só não entendeu isso. E por que uma pessoa entende que não é valorosa? Porque ela tem um passado que fez ela acreditar nisso. Então, você teve lá, por exemplo, uma criação onde disseram para você que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa burra, que você é uma pessoa que não tem valor, que você é feio, feia, que você é isso ou aquilo. Para pensar nas coisas que disseram para você. Você vai ouvir de novo esses diálogos internos. E isso serve para você entender o que você acreditou a respeito de você mesmo. Está comprovado que crianças que nascem em lares harmoniosos, onde a situação é mais neutra, onde não tem, assim, por exemplo, muita gritaria, muitas coisas faladas a respeito da vida e a respeito da própria criança, está comprovado que essas crianças, por elas serem mais neutras, elas se abrem melhor para novas experiências. Quando a pessoa ela não está tão neutra, porque ela, na verdade, ela teve uma situação ruim, ela teve muitas sensações de desprazer, ela se encolhe, porque ela evita passar por situações desconhecidas. Ela evita, ela está menos aberta para o novo. Então, é muito comum eu ver pessoas que querem mudar e não conseguem mudar. Elas sabem que elas deveriam fazer, mas elas não conseguem fazer. Por quê? Porque a pessoa ficou presa àquela ideia. Então, a gente precisa entender como faz para mudar isso. E você vai mudar a partir do momento em que você mudar o que você sente. A sua vida vai mudar quando você sentir que realmente você pode. A vida vai mudar quando você conseguir se conectar com você mesmo. E quando você se conecta, você fica inteiro. Inteiro, você consegue juntar as suas duas metades. Nós temos duas metades dentro da gente. Nós temos o cérebro racional e o cérebro emocional. Então, é tão interessante porque a nossa mente racional, por exemplo, ela deseja algo como um corpo malhado, mas a nossa mente emocional quer uma bolacha. E aí, quem ganha? A mente emocional. E por que a mente emocional é mais forte? Porque ela é uma mente que está mais conectada aos sentimentos e não à parte racional. Então, quando a gente sente errado, muitas vezes, porque a gente se conecta, desculpa, a ideias erradas. Então, quando a pessoa ela não consegue fazer algo, ela não consegue se disciplinar, por exemplo, ela está conectada a uma ideia muito emocional de que, em primeiro lugar, ela não tem esse valor para conseguir, de que vai ser difícil, ela tem lá as interpretações que ela fez. Então, essa parte emocional dessas interpretações seguram a pessoa, e quando ela racionalmente tenta fazer, ela não acredita. E é muito interessante que essas duas mentes dentro da gente, essas duas partes dentro da gente, elas competem pelo mesmo poder, tá? Agora, é preciso unir as duas partes, que é o que eu faço, eu conecto a pessoa com ela mesma, eu uno as duas partes, assim é possível mudar de verdade. Agora, se uma parte sua quer e a outra parte não aceita que quer, uma parte sua quer, a outra não acredita que você pode, uma parte sua quer, tem o desejo, que é muito comum, a pessoa tem o desejo, mas uma parte acredita que é melhor não, fica quietinho, nessa briga, a parte que faz você acreditar que é melhor ficar quietinho, que é melhor não, vai ganhar. E aí a sua mente racional vai perder. Então,
esse cérebro seu não tem só uma mente. Vamos entender isso para vocês irem muito, muito mais além. Então, nosso cérebro não tem uma só mente, gente. Nós temos essa parte emocional, que pode ser comparada a um elefante, né? E nós temos a parte racional, que é o cérebro racional, que pode ser comparado ao condutor deste elefante, tá? Então, se eles estiverem em harmonia, em acordo, você vai unir toda a sua parte, as duas partes, e você vai ter força para conquistar o que você deseja. Se essas duas partes estiverem em desacordo, quem vai ganhar é o elefante. O elefante tem mais força. O condutor em cima do elefante, se o elefante quiser ir para o outro lado, não vai ter jeito. É por isso que a gente sucumbe. É por isso que a gente faz um plano. Agora, eu não vou comer tal coisa. Só que na hora que você tá lá, você já tá tão conectada às emoções que você tá frustrada, que você tá frustrado, que você acaba sucumbindo. Entende? Então, nesse caso, se houver uma discórdia, o condutor perde, o elefante ganha. Se houver uma discórdia, a sua parte emocional ganha, a sua parte racional perde. Então, eu conecto isso, eu faço isso através dos exercícios, eu faço isso através de todo um método que eu criei para gerar dentro da pessoa o valor correto, emocionalmente falando, a respeito da própria pessoa, que faz a pessoa ir muito mais adiante. Então, é um processo sensacional de transformação. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, e lá no meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem os livros que eu escrevi, tem as informações sobre as nossas oficinas. Nós temos várias oficinas que você pode participar. Olha, no site algumas são grátis. Tem essas oficinas também de terapia em grupo, que são minhas. Na terapia de terapia em grupo, você pode fazer quantas sessões você desejar. Você pode fazer o que eu recomendo entre 3 e 10 normalmente, para a pessoa já ter um resultado interessante. Depende muito de cada situação. Então, olha só, quando um ser humano, à medida que ele vai crescendo, ele precisa se adaptar a um novo ambiente, uma criança, por exemplo, que nasce com a essência dela, mas ela está num ambiente hostil, ela vai se adaptando emocionalmente. E como que ela se adapta? Ou se fechando, ou se abrindo de uma forma errada, né? Então a pessoa se abre de uma forma errada quando ela, por exemplo, fica agressiva, ou quando ela para de acreditar no próprio valor, e aí ela mete os pés pelas mãos. Então tem muitas pessoas que são os porra loucas da vida aí, que fazem isso, né? A pessoa, ela na verdade, ela se desconectou tanto dela, que ela precisa gerar valor para ela mesma, o próprio combustível emocional, desbravando, mas muitas vezes essa pessoa não percebe que a maior prejudicada é ela mesma. É ela, mas ela ganha um pseudo falso poder, né, fazendo isso. Então, nesses processos emocionais que são muito mentais, a gente precisa entender que a grande maioria desses processos, 95% são automáticos, estão conectados a uma ideia que foi gerada dentro de você por causa das circunstâncias que você passou, por causa de todos as suas experiências de vida. Então, olha só, as experiências que a pessoa passou fizeram ela se ligar a uma ideia. Você se ligou à ideia de que você tem ou não a capacidade de ir adiante. Você se ligou à ideia de que é possível ou não. E essas ligações que você fez, que vieram das experiências que você teve, fazem você estar preso. Por quê? Para pensar, pessoas que evoluem, pessoas que mudam de vida, pessoas que extraordinariamente vão muito além, que saíram lá de baixo, que vão lá para cima, elas se desconectam do passado delas. Não tem outro jeito. E eu estou falando de se desconectar de um passado emocional. E é isso que eu faço. É isso que eu faço as pessoas passarem. Eu faço elas se desconectarem da ideia que foi gerada dentro delas ou pelas coisas que elas vivenciaram, de que elas não têm valor. E quando a pessoa está desconectada, ela abre espaço nessa programação interna para ir adiante. Ela abre espaço para algo novo. A pessoa tira as defesas. Sem as defesas, a pessoa consegue se abrir para algo diferente. E é isso que eu faço, gente. A gente faz isso em pouquíssimas sessões, de uma forma bem simples, de uma forma bem eficaz. E
Pode ser em grupo, pode ser nas terapias individuais, você escolhe, pode ser via chamada de vídeo. Eu atendo muita gente via chamada de vídeo. Eu atendo muita gente, não sei se é uma coincidência, se é algo do meu destino, atender muitas pessoas mais velhas que chegam lá e querem terminar a vida bem, sabe, gente? A pessoa vê que tá faltando alguma coisa, mas ela não consegue interpretar aquilo. A gente trabalha com toda a biografia humana, ou seja, a pessoa olha para quem ela se tornou e por que ela se tornou aquilo, e aí a gente faz novas escolhas a partir desse aprendizado, desse olhar. É um processo muito bonito de transformação, mas o resultado concreto que qualquer pessoa tem é o resultado de conseguir se melhorar, de conseguir ir adiante, de conseguir algo que não tinha conseguido até esse momento na vida. É possível, sim. É possível, e você só não conseguiu porque você não entendeu como e porque também você não acredita que pode. Então, essa sensação é uma memória que está dentro de você que eu vou desmantelar, eu vou dissolver, e aí você vai estar neutro em relação àquela sensação e vai abrir espaço para uma nova conexão com sua vida que eu vou te mostrar como fazer. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem o meu site também, cristinalong.com.br. Lá no site tem as informações sobre os livros que eu escrevi, tem as oficinas que nós fazemos lá no espaço. Tem um monte de artigos sobre as coisas que eu sempre falo aqui, né? Epigenética, sobre questões emocionais de diversos tipos. Eu tenho mais de 1000 artigos lá no site. Gente, eu adoro escrever. Eu não tenho escrito muito nos últimos tempos por falta de tempo, mas há muitos anos, né, como terapeuta, escrevendo aí anos e anos e anos, tem muita coisa para você lá. Então, olha só, ser, poder e fazer. Esse deve ser o seu lema, ser, poder e fazer. O ser inclui você conectado com a sua vida, inclui você conectado com as pessoas na sua vida, inclui você conectado com a sua história, com o seu poder. E esse processo de fazer as coisas acontecerem vai te trazer muita força, vai te trazer vitória emocional. E você vai um dia olhar para a sua vida e vai falar: poxa, eu consegui, eu fiz. Tem sentido a minha vida, porque não faz sentido nenhum você trabalhar pra caramba, você olhar para os seus filhos e você sentir dor por não ter conquistado uma coisa melhor para eles e para você, por você não ter conseguido entender como, e você, por mais que você planeje, você não tem tempo nem para ir no banheiro muitas vezes. Eu vejo muitas pessoas nessas situações, elas estão 20, 30, 40 anos presas a uma rotina que não dá tempo para elas respirarem. E o que faz a pessoa ficar presa nessa rotina? A pessoa não entendeu o que ela tem que fazer, ela não tem inteligência emocional, ela não consegue ir adiante, ela não consegue se soltar das ideias emocionais que fazem ela achar que ela não deve, não pode, que é melhor assim, que é melhor não mexer. Agora, quando as pessoas se desconectam, eu vejo elas voltando e falando: olha, eu fiz o que tinha que fazer, eu tomei atitude, eu liguei para tal lugar, eu falei com tal pessoa, eu fiz uma conta diferente aqui, eu me permiti aprender o que eu não sabia. A pessoa se conecta com ela mesma. E ela conectada com ela mesma, ela traz um futuro melhor para ela e para os filhos e para a família. Então ela sai da dor, da frustração e vai para o prazer. Gente, é muito bonito esse processo. Você pode fazer isso comigo. Eu sou Cristina Long, para quem não me conhece. Você faz isso em pouquíssimas sessões e você vai entender a sua vida muito melhor do que você já havia compreendido até agora. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Lembrando que agora, dia 24, nós temos lá no espaço uma oficina grátis sobre o Eneagrama com o Michel. Michel é meu assistente, mas ele também é terapeuta. E temos também na quarta-feira a oficina de constelação familiar com a Eva e o Jorge, onde você vai fazer exercícios sistêmicos para entender onde você está na sua vida. Isso é muito legal, gente. Então, terças e quartas, não essa terça, dia 24, e todas as quartas, é só se inscrever. Nós temos um espaço limitado, então corre, pega a sua vaga, porque vale super a pena. É possível a gente fazer uma grande vitória acontecer na nossa vida. Basta você olhar para você, basta você entender que você é uma pessoa especial, você é vitorioso, você é melhor do que você imaginou. E você só acreditou que você não vai conseguir
que não é possível, que você não é essa pessoa, porque fizeram você acreditar nisso. Eu vou tirar essa memória emocional que fez você acreditar e você vai ficar neutro, além de neutro em relação às coisas ruins, você vai se abrir para coisas novas e vai, com inteligência emocional, caminhar nessa direção, vai conquistar uma vida extraordinária, muito diferente do que você teve até hoje, eu te garanto isso. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal, até o próximo programa.